A paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero estar gravando um vídeo dando dica para os papais, para as mamães, mais as mamães, né? De como contar histórias para a criança. Uma amiga me pediu para mim gravar um vídeo contando a história. Só que como eu não achei possível, eu achei interessante estar gravando esse vídeo para passar essa dica aí para vocês. Bom, quando eu estava grávida do meu primeiro bebê, quando eu estava grávida do Taylor, eu contava a história para ele já desde a minha barriga. Então eu pegava, esse aqui não é um livro de história próprio para criança não, eu estava procurando os dele ali, mas eu não encontrei. E eu aqui querendo passar dica, mas depois eu explico o porquê, que eu guardei bem guardado. Mas aí eu pegava, né, o livrinho infantil, minha mãe já tinha me dado de presente. Aí eu pegava a Arca de Noé e é bom, sempre a primeira dica, escolha livros evangélicos para contar para o seu filho. Então eu começava a ler normal para ele. E eu li para ele desde quando ele era recém-nascido até os 6 meses. Eu lia assim diariamente as histórias. E depois dos 6 meses, não que eu parei de ler. Só que aí eu fiz um hábito de ler uma vez por semana. Entendeu? Escolhia um dia da semana e começava a ler as histórias para ele. E assim foi, até ele terá 1 ano e tal. Só que depois de 1 ano para lá, ele já começou a querer pegar e acabava que danificando. Então, por isso, eu preferi parar com as revistinhas e guardar elas. Aí, quando eu estava grávida da minha menina, quando eu engravidei dela, ele tinha 1 ano e 2 meses. Aí, como eu queria também fazer a mesma coisa com ela, contar a história para ela desde a barriga, eu fazia o seguinte, eu contava para ele, né? Só que eu já não usava revistinha, só que aí eu colocava a mão na minha barriga e estava contando tanto para ele quanto para minha menina, né? Aí, a dica que eu dou é o seguinte, se o seu filho já está numa fase que danifica os livros, né? Essa fase de 1 ano, né, até os 3 aninhos, que tende a fazer isso, que a partir dos 3 aninhos a criança já entende que não pode. Né? Você vai ensinar que não pode, ela não vai fazer. Mas até os 3 anos ela ainda não compreende. Então, aí o que eu te indico é deixar os livrinhos de lado e contar a história falando assim para ela. Aí, mas a criança precisa ela tem um momento dela. Então você não pode qualquer hora falar assim, agora você senta aqui que você vai ouvir história. Você não pode obrigar a criança a ouvir. Tem que ser algo interessante para ela. Tem que ser algo comovente para ela. Então eu faço assim pro meu filho. Não vou dar exemplo agora, que não é possível. Mas eu faço assim. Eu começo a contar a história, por exemplo. A história de Davi. Havia um menino que se chamava Davi. Ele era tão pequenininho. E assim eu vou contando a história assim de uma forma que vai chamar a atenção dele. Já tá começando a chamar a atenção dele ali. Ele tá ali, mas aí, como eu ia dar banho nele, então eu não posso mostrar ele agora no vídeo. Então aí eu começo a falar assim de uma forma que vai chamar a atenção dele. Ele tá ali tentando contar a história. Ele já sabe. Aí eu começo a contar e falo, e o gigante caiu. Pum! Aí eu mostro que o gigante caiu e tal. Faço a história ser interessante, mas no momento dele. Por exemplo, se eu começar a contar a história e ele ficar bravo, correr, eu deixo para outra hora. Deixo para outro momento. Então, isso nós temos também que respeitar os limites da criança. Então, a minha dica é essa, para a criança até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos de idade, você vai continuar fazendo com que seja divertido contar a história para ela. Só que a partir dos 3 anos de idade, não precisa de você contar só as histórias bíblicas. Mas isso não significa que você deve ensinar lendas, ensinar essas historinhas bobas aí que o mundo ensina, não. Você sabe que ele vai aprender lá na escola, mas deixa isso lá para a escola. Na sua casa, estou falando aqui para nós que somos cristãos e que temos a preocupação de cuidar da vida espiritual do nosso filho. Mas você pode criar histórias
Isso faz com que seja divertido e crie um vínculo maior entre você e seu filho. Eu trabalhei muito de babá e com crianças de diferentes idades. E aí com elas eu já praticava isso e é algo que eu quero fazer para os meus filhos. Aí eu inventava uma história, por exemplo, falar sobre mentira. Aí eu contava uma história de um menino que falou uma mentira e que aquela mentira prejudicou ele, que trouxe consequência para a vida dele. Aí eu conto uma consequência, conto aquela história ali, sem inventar algo que também seja mentiroso, igual a história do Pinóquio, que é algo mentiroso, não existe esse negócio de crescer o nariz, sem colocar essa mentira, né? Mas algo que vai chamar a atenção dela e vai trazer um aprendizado, uma lição para a vida dela. Então, é isso aí, a minha dica. Beijo, fique na paz do Senhor.